Bom, pessoal, a gente está aqui novamente, mais um vídeo da nossa série de vídeos do Departamento Legal, e agora a gente vai falar sobre registros em órgãos profissionais, né? Órgãos de profissão regulamentada. Bom, imagina aí que você está legalizando uma empresa de um médico, de um engenheiro, de um contador, de um fisioterapeuta, por exemplo. E aí, o que é necessário fazer? De um dentista, né? O que é necessário fazer? Como essas profissões, elas são de exercício regulamentado pelo poder público federal, né, pelo governo federal, elas têm o seu exercício regulado em lei. Não é qualquer um e não pode ser feito de qualquer forma. O que isso quer dizer? Simplificando quer dizer que se você é um engenheiro, você tem que seguir as normas federais do conselho regulamentador daquela profissão. Toda profissão regulamentada tem um conselho federal e, por consequência, as suas sucursais estaduais. Pelo menos ele vai ter uma sucursal em cada estado, né? Então, esses conselhos, essa rede de sistemas, né, dos conselhos, eles é que fiscalizam o exercício da profissão, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Então, o que eu recomendo fazer? Verificou que a empresa é uma empresa que ela vai prestar algum tipo de serviço, que é um serviço de profissão regulamentada. Na dúvida, não sei se esse serviço tem profissão regulamentada, procura na internet, no Google, ou faz uma consulta na nossa consultoria, né, legislativa, que atualmente é a Econet. Verificou, é exercício de profissão regulamentada, aquele exercício, o exercício da fisioterapia é privativo do fisioterapeuta, o contador não pode ser fisioterapeuta, mesmo que ele faça um cursinho livre. Então, você vai ter que seguir as regras daquele conselho. Então, o primeiro passo é procurar saber no conselho como é que você faz para poder fazer a inscrição de uma empresa que tem aquela atividade. Antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer busca prévia, antes de fazer contrato, antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Pode ser que o conselho chegue e fale assim para você: não, olha só, a empresa de fisioterapeuta só pode ter fisioterapeutas. E aí o cara quer entrar, ele quer ser sócio de uma clínica de fisioterapia junto com a mãe dele, ou com a mulher que é advogada. Não pode, entendeu? Porque aí o conselho vai vetar. Isso é um exemplo, tá, gente? Não sei essas regras de cabeça, é impossível a gente guardar, a gente só tem que tomar o devido cuidado. Por exemplo, empresa de contabilidade. A empresa de contabilidade, ela pode ter sócio não contador. Pode, é possível, mas o sócio não contador tem que ter profissão regulamentada. Então, quer dizer, eu não posso pegar um cara que, sei lá, é um técnico em informática, que até teria a ver hoje, né, ser sócio de uma empresa de contabilidade, mas ele não pode ser, entendeu? Porque a profissão de técnico de informática não é regulamentada. Mas o engenheiro poderia ser sócio de um contador, um advogado, um representante comercial, até um médico, um dentista, entendeu? Empresas que têm, profissionais que têm profissão regulamentada. Desses dois, o que não é contador não pode ser responsável técnico. Isso também é bem claro, né? Estou citando isso aqui como exemplo, tá? Para a gente enriquecer o conteúdo. E no Conselho Regional de Contabilidade, né, no Conselho de Contabilidade, eles exigem que o contador seja majoritário. Então ele tem que ter 51%, pelo menos, das cotas da sociedade, se é uma empresa de contabilidade. Tá? Então, por aí a gente já vai vendo que, nesse caso, você tem que seguir regras especiais. Aí você imagina, a gente faz o contrato, coloca o técnico de informática, coloca ele com 51%, leva esse contrato na junta ou no registro civil, registra o contrato. Depois, quando a gente chega para levar esse contrato para o conselho, a gente não consegue pegar o registro da empresa. Aí eu tenho que voltar
alterar para atender às normas do conselho e olha só a gastação de dinheiro de novo e a sua exposição para o cliente. Então é muito importante fazer essa verificação com antecedência, né? Dessa forma você evita esses transtornos e esses problemas junto aos clientes, né? E faz o processo rápido, de uma única vez. A gente entende bem disso, por isso que a gente é especialista nesse processo de legalização. Bom, e aí? Mas como é que a gente faz para poder fazer a inscrição no conselho? Todos eles têm regras gerais, né? O que são regras gerais? É o que eu vou falar agora para a gente, para ficar claro e facilitar o processo e entender nosso conteúdo. Primeira coisa que você faz, vai lá, repetindo, verifica quais são as condições, se tem condições especiais para ser, no caso, inscrita essa empresa no conselho e quais são essas condições. Aí, então você viu, atendeu todas essas condições, aí o que você vai fazer? Fez o registro da empresa, alguns solicitavam visto no contrato anterior, né? Eu sempre recomendo fazer o contrato e levar lá no conselho para que eles possam verificar. E aí você evita transtornos futuros, certo? Bom, aí vamos supor que você foi lá, fez toda a verificação, né? Verificou essa parte de registro e tudo mais, a empresa já está registrada, chegou o momento de você fazer a inscrição dela no conselho. Todos eles, em geral, pedem um requerimento. Isso é fato. É uma burocracia, eles vão lá, pedem um requerimento. Aí você dá a entrada e pede para juntar uma documentação, uma lista de documentos. Normalmente é o contrato social, é a cópia de inscrição no registro profissional dos sócios que constam lá no contrato social. E eles sempre cobram uma taxa de inscrição, que é para correr o processo, né? Eles dizem que é para as custas da corrida do processo, né? Da análise do processo dentro do conselho, e eles vão te cobrar uma anuidade, né? Que é isso mesmo. Então, se você é contador, você vai pagar a sua anuidade de pessoa física e vai pagar também a sua anuidade de pessoa jurídica quando a empresa estiver registrada. Uma clínica médica do mesmo jeito, no consultório dentário do mesmo jeito, e no CREFITO, que é fisioterapeuta, do mesmo jeito, no CREA, em todos os conselhos, agora no CRA também do mesmo jeito. Todos eles vão te cobrar uma taxa de inscrição e a taxa de anuidade. Aí você foi e pagou. Normalmente essas taxas, elas não são emitidas antes. Você vai dar entrada no processo, depois eles cadastram a sua empresa lá no sistema, tiram esses boletos e você faz o pagamento. A única diferença é que quando você faz a inscrição no meio do ano ou durante o ano, não é no iniciozinho do ano, a anuidade você paga normalmente ela proporcional ao período que falta para terminar o ano, né? Faltam 10 meses, você vai pagar 10 dozeavos de anuidade. Essa é a única observação especial. Eles podem cobrar outras taxas também, criar outras burocracias, mas basicamente é isso aí. Você juntou a documentação, requerimento, deu a entrada, depois sai a taxa, eles te mandam, você paga. Se não pagar, eles não correm com o processo. Depois disso, eles fazem a análise do processo, conclui os processos de cadastro. Normalmente os sócios eles têm que estar em situação regular também eles precisam estar em situação regular com o conselho, né? Aí fez o procedimento todinho, direitinho, tá tudo em ordem. Aí o que acontece? Eles vão te exigir, basicamente, vão marcar para você buscar esse processo lá, o resultado deles lá, que na verdade é um certificado de inscrição, um documento que prove que aquela empresa está inscrita naquele conselho. Basicamente é isso que acontece. Alguns, eles te dão, igual o CREA, eles te dão um processo, né, que você faz, um site que você acompanha o processo via internet, e outros não, outros você tem que ficar ligando para poder saber, tem que verificar caso a caso.
né? A gente está falando aqui bem genericamente, é mais para se ter uma noção. A princípio, só depois da empresa registrada nesses conselhos é que ela pode exercer a profissão, mesmo que ela já tenha alvará de funcionamento, que às vezes a prefeitura não exige esses documentos para conceder o alvará, né? Mas a princípio a empresa não poderia funcionar se ela não tivesse esses documentos em ordem, essa parte da documentação em ordem. Normalmente, para trabalhar para outras empresas privadas, dificilmente, se essa empresa for muito grande, dificilmente eles exigem isso. Empresas grandes exigem, né? Que elas têm medo da questão da responsabilidade solidária. De trabalhar com uma empresa tipo de arquitetura que não tem registro no CREA, uma empresa que presta serviço de odontologia e não tem registro no CRO, no Conselho Regional de Odontologia. Então eles têm medo da responsabilidade solidária, se a empresa fazer alguma coisa de errado, irregular, e eles serem contratados, serem processados por não terem feito essas verificações. Então as empresas maiores, normalmente elas não aceitam que você trabalhe sem esses registros, né? O outro grande detalhe é que assim, as menores já não, entendeu? Então a gente tem que ficar bem atento a esse respeito, orientar o cliente, e o cliente está ciente dos riscos se ele não for fazer o registro. Normalmente esse registro a gente não inclui ele no orçamento de legalização, tem um orçamento à parte. Por que isso? Porque nem todo mundo quer que você faça o registro. Às vezes o cara é engenheiro, ele mesmo pode pegar, juntar os documentos e ele ir lá fazer o registro do CREA. Às vezes ele é veterinário, tem um pet shop, uma clínica veterinária, ele mesmo pode ir lá, juntar os documentos e fazer um registro no CRMV. Então, a gente normalmente cobra um salário mínimo para correr esses processos. Eles são um pouco demorados, são trabalhosos e varia os procedimentos para cada conselho, né? Existem alguns pedem, além de você juntar os documentos, que você preencha uma espécie de roteiros de autoinspeção, que se não tiver, de repente, nenhum quadro, nenhum profissional, porque tem empresas, tem conselhos regionais que admitem que, por exemplo, pet shop, todo pet shop tem que ser inscrito num Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas você pode, de certa forma, qualquer um pode ser dono de pet shop. Então eles exigem que você só tenha um veterinário responsável por aquele pet shop, entendeu? Por aquele tipo de serviço que está sendo prestado lá. Se você prestar algum tipo de serviço, tipo banho e tosa, essas coisas, entendeu? Então você, na verdade, vai ter que fazer sempre essas pré-verificações, e o cliente normalmente ele pode pegar e tocar esse processo sozinho, certo? Bom, era isso aí que a gente tinha para falar a respeito dessa questão de inscrição em conselhos regionais, mas para se ter uma noção, ver como é que funciona o processo, não os detalhes, né? Porque cada conselho vai ter seu próprio sistema de detalhamento e tudo mais, mas é para a gente ter uma noção, ter uma bússola e saber por onde começar, onde vai terminar e o que a gente precisa no final alcançar, tá certo? Então a gente encerra mais esse vídeo e até a próxima.